Café com Prosa, com Rafael Dutra. Olá Barretos, olá região, estamos iniciando mais uma edição do programa Café com Prosa, aqui pela Rádio Jornal 88.7 FM. É um prazer tê-lo aqui, você conosco, pela rádio e também pelas nossas plataformas digitais, pelo YouTube, pelo Facebook e pelo Spotify. É um prazer tê-lo, você aqui conosco. Hoje é dia 19 de dezembro de 2022. Nós estamos aí à véspera do Natal. Um ano, uma época muito simbólica para todos nós aí, para todo o planeta, para todo ser humano. E nesse programa especial, nós estamos aqui com o jornalista convidado Igor Sorente e duas personalidades aqui, pessoas do bem da nossa cidade de Barretos, que vai falar sobre espiritualidade. Então vai ser um bate-papo muito agradável e você poderá acompanhar aí pela Rádio Jornal 88.7 e também, como eu disse, pelas nossas plataformas digitais. Igor, boa tarde, mas antes disso gostaria de dar uma boa tarde ao nosso produtor, nosso operador, DJ Júlio César, que cada dia que passa está 100 gramas mais magro, que está cuidando da sua saúde. Depois do programa que nós tivemos aqui de bem-estar, ele colocou na mente dele e começou a se cuidar. Então, é um prazer, Júlio, ver você cada dia que passa mais esbelto aqui conosco. Igor, boa tarde. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos os ouvintes. Quero fazer uma lembrança aqui. Quarta-feira começa o horário de verão, mas o clima já está quente, já faz um bom tempo, né, Rafael? Mas esse horário de verão vai mudar o horário? Vai continuar conectado? Não, o horário permanece o mesmo. O horário permanece o mesmo. Não teremos horário de verão. Tá. Até porque também já teria começado, que seria outubro no caso, né? Ah, tá. Bom, nós recebemos hoje nos estúdios da Rádio Jornal dois convidados para falar sobre espiritualidade. É uma época de Natal, os corações ficam mais aquecidos e é o momento de refletir sobre o que fizemos em 2022 e o que vamos melhorar em 2023. E também o que não faremos mais, né? Então, primeiro de tudo, ele é sinônimo de credibilidade e idoneidade com as instituições que administra. O espírita Eduardo Croix Feltes. Se apresente para o público. Quem é você, Eduardo? Boa tarde, Igor. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Júlio. Boa tarde, Bispo. Eu sou o Eduardo. Uma pessoa que está aqui sabe que tem uma tarefa a cumprir, uma missão. Após a gente tomar conhecimento com os ensinamentos cristãos, nós buscamos cada vez mais tentar praticar alguma coisa, né? Engraçado que eu faço muita palestra e eu falo que a palestra eu não faço para os outros, eu faço para mim. E cada vez que eu falo, eu escuto um pouquinho e consigo absorver um pouco daquilo que Jesus nos deixou, que é a base para toda a nossa vida. Então, a nossa luta é buscar nos melhorar, fazer o bem, divulgar o amor, a caridade, a fraternidade, a solidariedade entre as pessoas. E o outro, que também é um grande líder espiritual, e carrega um lema com ele que é Em Tuas Mãos. Quem é você, Milton Kenan Júnior? Pois é, eu sou o bispo diocesano de Barretos, fui nomeado para esta diocese em novembro de 2014 e desde então estou à frente da diocese de Barretos, que reúne 13 municípios e que tem a sua sede aqui em Barretos, onde eu resido desde então. Bispo, prazer tê-lo aqui conosco, tanto Sim. o senhor quanto o Eduardo, são duas pessoas que eu admiro aí, espiritualmente falando. O Eduardo, que a gente tem um pouco mais de contato em virtude das entidades que ele administra e faz um belo trabalho social em prol da cidade de Barretos. Bispo, na parte do catolicismo, assim, quando o senhor veio de outro centro, veio de outra realidade,
quando o senhor chegou em Barretos, o que o senhor sentiu de mais dificuldade? Então, eu quando fui nomeado bispo, eu fui nomeado bispo auxiliar da Arquidiocese de São Paulo. A minha região era a região mais pobre da diocese, região Brasilândia, que na época tinha uma população de 1.300.000 habitantes. Né? Lá eu residi durante 5 anos e eu não vejo que Barretos eu tenha encontrado dificuldade. Ao contrário, comparando com São Paulo, eu acho que a realidade aqui é muito mais positiva do que a realidade que eu convivia em São Paulo. São Paulo é uma metrópole, né? A própria locomoção na cidade hoje é muito complicada, muito difícil. Embora eu fosse bispo responsável de uma região episcopal, eu tinha outras atribuições na Arquidiocese de São Paulo, portanto, eu tinha que, às vezes, ir para participar de uma reunião que estava lá no Belém, oposto à Brasilândia, né, na região leste. A Brasilândia fica na região norte e nordeste da cidade. Então era toda uma dificuldade de transporte, de locomoção. Depois uma realidade completamente diferente pelos contrastes que há São Paulo. É muito mais evidente, são mais visíveis do que aqui em Barretos, né? Quer dizer, a situação de marginalização, de pobreza, de exclusão, isso é muito mais visível lá do que aqui. Embora a gente não pode dizer que aqui não haja, né? Mas também lá em uma proporção muito maior. Então eu não digo que aqui eu tenho encontrado dificuldades, eu acho que aqui eu tenho encontrado possibilidades, né? Que lá eu também tinha, mas aqui eu acho que o campo de possibilidades é maior do que as dificuldades, né? E a gente vai realizando o projeto, o sonho da gente, a gente vai aprendendo também, né? O senhor falou de sonho. Quando vem e fala, o senhor vai ser bispo lá da região de Barretos, um exemplo. Eu vejo que o senhor trabalhou para isso, você se preparou para isso. E dentro do seu coração, você vem com um objetivo específico, você fala, olha, eu vou conhecer a realidade, mas eu vou tentar, às vezes, aumentar em 10% a quantidade de fiéis. Ou eu vou tentar diminuir a pobreza num bairro que eu estou vendo que lá está difícil. Ou eu vou levar a palavra numa região de Barretos que eu estou vendo que não tem a palavra do catolicismo mais forte. Vem intrínseco um objetivo nesse aspecto quando você vem para Barretos? Eu, pessoalmente, quando eu recebi a notícia de que viria para Barretos, quem me deu a notícia foi o cardeal Dom Odilo, que me disse que a minha nomeação já estava sendo feita e que seria publicado no dia 5 de novembro. Então, quando eu vi, eu fiquei muito feliz de vir para Barretos, porque aqui eu sou natural da diocese de Jaboticabal. Barretos foi desmembrado inteiramente de Jaboticabal. Verdade. Então eu estou em casa, né? Em São Paulo eu dizia, eu sou VIP, vim do interior paulista, quer dizer, eu volto para o interior. Eu podia ser nomeado para uma diocese na Bahia, poderia ser nomeado para uma diocese em Minas, né? E tive a sorte de ser nomeado para a diocese de Barretos. Vizinho de cerca é Jaboticabal. Praticamente. De quase Jaboticabal, não é? Então eu vim com uma grande expectativa, uma grande alegria. Recebi com muita alegria a minha nomeação para cá. E o meu propósito, quando eu vim para cá, é de fazer com que esta igreja possa continuar a sua caminhada de fé, mas procurando marcar presença nas mais diversas realidades em que ela está, né? Uma presença evangélica, uma presença de fé, né? Porque eu penso também, não sei se o Croix pensa assim comigo, a questão da ação social, ela é consequência. Se você leva as pessoas a uma experiência de Deus, um encontro com Deus, uma abertura à ação de Deus, logicamente a pessoa vai se sensibilizar com a dor do outro.
Se isso não ocorrer, a gente tem que questionar a questão do encontro com Deus. Se o meu encontro com Deus não gera em mim uma sensibilidade para a realidade que sofre as pessoas, eu acho que eu tenho que questionar esse encontro com Deus. Eu acho que a ação social, ela decorre da experiência da fé, né? Então a minha intenção quando vim para cá era de fazer com que a diocese pudesse continuar a sua caminhada. Eu não estou começando, e a igreja não termina comigo. Sim. Eu sou apenas um caminho meio... estou aqui apenas como instrumento, né? E a minha intenção é que a igreja possa responder às expectativas que as pessoas têm, o sofrimento, sensibilizar-se diante da dor das pessoas, mas marcar presença onde quer, nos mais diversos ambientes e realidade que a gente se encontra. Eduardo, quando o pessoal às vezes fala do espiritismo, alguns têm uma conotação, algo contraditório, né? Explica para nós, para os ouvintes da rádio, o que é o espiritismo. Não, a doutrina espírita, ela é uma doutrina nova, ela surgiu no século retrasado, né? E ela tem os 3 pilares dela, tá? Ela tem a ciência, a filosofia e a religião, tá? E quando nós falamos na parte religiosa, nada mais falamos do que nos ensinamentos de Jesus. Nos ensinamentos de Jesus, com a interpretação que nós damos, que não é muito diferente, tá? Se nós pegarmos a Bíblia, o Novo Testamento, nós vamos ter uma série nós vamos ter os atos comuns da vida do Cristo, nós vamos ter os milagres de Jesus, as previsões de Jesus, nós vamos ter os dogmas criados a partir de Jesus, e nós vamos ter a parte moral, tá? Eu acho que a vida pessoal de Jesus, ela é polêmica, tá? Jesus nasceu em Belém, nasceu em Nazaré, Jesus tinha irmão, Jesus não tinha irmão, tá? Aí nós vamos pegar a parte de Jesus, tá? Dos dogmas, também é polêmica, tá? Então, o que sobra para nós, tá? Nós vamos pegar Jesus era Deus, Jesus não era Deus, tá? Então são pontos que cada um tem uma interpretação, e às vezes dentro da mesma religião você tem pontos de vista diferentes. Mas se nós pegarmos a parte moral dos ensinamentos de Jesus, tá? Não existe divergência nem entre catolicismo, nem entre espiritismo, nem entre evangélicos. Por quê? Porque a moral, ela é taxativa e acabou. É perdoar aos inimigos, fazer o bem a que vos perseguem e vos ofendem. É o amor, é a fraternidade, é a solidariedade, é o acolher aquele que está com fome, com frio, com sede, tá? Como o Dom Milton nos disse, tá? Sobre a assistência, eu não sou favorável ao assistencialismo. Assistencialismo, você é política, de político mesmo, de manter o povo na pobreza para poder tirar proveito. A nossa função é trabalhar a pessoa para que ela tenha dignidade, ela tenha autonomia, ela ganhe o seu dinheiro, porque você mata a fome hoje, mas ela está com fome. Mas quando você trabalha no cerne da questão, na promoção social, na promoção humana, aí sim você vai estar trabalhando no crescimento dessa pessoa. E você não faz isso sem Jesus e sem Deus no coração. Não tem como você inserir dentro das pessoas o bem, o amor. Hoje nós vemos aí as pessoas tirando proveito da situação, busca onde ela pode lucrar. E não é isso que nós temos que fazer, tá? O que é liberdade? É eu fazer tudo aquilo que não prejudica o meu próximo. O que é a justiça? Justiça consiste no respeito ao direito de cada um. Nós fazemos a confusão, acha que justiça é eu processar a pessoa, tirar o dinheiro dela. Alguém matou meu filho, o que é justiça? Prender o assassino? Matar o assassino? Isso é vingança. Justiça significa ter a confiança em Deus, de que tudo aquilo que me acontece tem uma razão, um motivo, uma lógica de ser. Tá? E eu fazer a minha parte para que eu não seja igual àquele que praticou um ato de violência contra mim ou contra alguém da minha família.
como que vocês ganharam respeito das pessoas que não são da religião de vocês? Vocês já sofreram preconceito por praticar a religião de vocês? Antigamente, nós ainda pegamos uma época muito boa. Antigamente você falava que você sou espírita, né? Porque tinha que ser bem disfarçado, porque você tinha perseguições, tá? Mas com o tempo as pessoas vão tomando. Ainda tem muito preconceito, não só com a doutrina espírita, na base de Kardec, mas com as outras religiões de matriz africana. Você só ganha e conquista através do trabalho. Então nós começamos no lar da criança, é uma instituição como qualquer outra pagada. E nós começamos a envolver todas as religiões. Tá? Então, a gente vai fazer uma pizza, tem católico, tem espírita, tem evangélico, tem ateu, tem à toa, tem... Então você tem... Nós fomos fazer uma promoção de pizza num clube de serviço, tá? Perto do Banco do Brasil ali, e era um clube que ele se tornou um reduto de pessoas idosas católicas, que é normal, por afinidade elas se juntaram, né? E antes de começar a promoção, a gente prepara tudo, a hora que vai começar a montar, nós fazemos uma oração. E pediram para eu fazer a oração. Chegou uma senhora depois para minha esposa e falou: nossa, vocês rezam o Pai Nosso? Como se isso fosse uma coisa do outro mundo, tá? Então quando você entra dentro de uma casa espírita, tá, ela tem a mesma vibração, a mesma energia de uma igreja católica, de um templo evangélico, de qualquer outro. Tá? Lá, tá, quem vai atrás de fenômeno está indo no lugar errado. Quem vai atrás de trabalho, de feitiçaria, de coisa fácil, não é lá. Lá você só conquista pelo trabalho, a cada um segundo as suas obras, como está em Mateus. Aquilo que semeares, aquilo que colherás, tá? Paulo na carta aos Gálatas. Tá? Então nós trabalhamos para isso, que a pessoa ela tem que entender que a saúde dela, o bem dela, a alegria dela, a felicidade dela, só depende dela, de mais ninguém. Nem do pai, nem da mãe, nem do patrão, nem do vizinho, de ninguém. A partir do momento que ela começa a trabalhar dentro de si os valores cristãos e não se incomodar com aquilo que acontece lá fora. Dom. Então, eu penso que desde a minha chegada, não sei se você se recorda, Eduardo se recorda, a primeira atitude que eu tive foi visitar. Comentei com eles aqui. O Eduardo falou isso antes da gente entrar. Antes de senhor entrar aqui, eu falei, a primeira atitude do... A primeira atitude foi visitar o Centro Espírita, a mesquita. Fui visitar lá o pastor da igreja... Foi o Eric, né? Não era o Eric. Não, aquela igreja que tem ali na... Ali na 18? Não, bom, fui visitar, porque eu achei muito interessante que quando foi anunciada a minha vinda para cá, eles publicamente me saudaram pelos jornais aqui da cidade. Então eu me senti na obrigação, na necessidade de agradecer a acolhida deles, a atitude deles, né? E eu, na medida do possível, eu me esforço para a gente poder se manter numa relação muito fraterna, muito próxima. O ano passado, durante a pandemia, né, nós tivemos aqui na Catedral um culto, né, onde esteve espíritas, budistas, evangélicos, católicos, diversas expressões religiosas estiveram presentes e pudemos rezar junto pelo fim da pandemia. Então eu acho que o que garante o respeito é você aprender a respeitar o outro. À medida que você é capaz de respeitar o diferente, a conviver com o diferente, respeitar a fé das pessoas, não se colocar num pedestal, numa atitude acima dos outros, mas ao lado dos outros, eu acho que essa é a atitude que favorece não só a comunhão entre nós, mas o respeito das pessoas pela nossa conduta. O senhor falou uma coisa que se colocar ao lado. Eu vejo que o Papa Francisco, quando ele ascendeu ao cargo, ele trouxe uma simpatia para a Igreja Católica que fazia algum tempo que a Igreja não passava essa mensagem. E ele passa uma mensagem, igual eu estava lendo ontem, que ele já fez o testamento dele, que ele falou assim: a hora que eu estiver inaptos com a minha saúde,
podem chamar o próximo Papa. A renúncia dele. A renúncia dele. Sim. Eu achei isso de uma humildade dele, e quando você vê a vida dele, você vê as atitudes dele, ele mostra que não é porque ele está com aquela batina que são poucos que chegam ali, para chegar ali deve ser uma dificuldade extrema, porque a gente sabe que há uma política também por trás disso, votação, enfim, é para poucos, e ele quer essa humildade de fazer algo, de entender, de compreender, e deve estar muito feliz que a Argentina foi campeã da Copa do Mundo ontem. Não é São Lourenço, mas é Argentina. É Argentina, né? Deve estar muito feliz. E isso passa uma tranquilidade para nós tremenda, e faz com que os católicos não migrem para outra religião. Isso eu converso muito com alguns padres. Cada religião tem a sua especificidade, mas o que acontece? A Igreja Católica, eu vejo que ela perdeu uma quantidade de fiéis porque ela se tornou muito fria. Então, às vezes, a pessoa está numa semana tensa, está numa semana problemática, ela vai na igreja, o pessoal chega, senta do lado, nem fala bom dia, nem fala boa tarde. Às vezes o padre está muito longe. E aí, quando ele vai numa igreja evangélica, o pastor entra, vai oi, saudando todo mundo, chega lá e às vezes fala uma palavra e todo mundo, aquele avivamento, a pessoa fala, caramba, o que eu estou fazendo na católica, senão na evangélica eu fui mais acolhido. Eu vejo que a igreja vem mudando isso, né, Claro. bispo? Ela vem sendo mais acolhida. Hoje tem a igreja em Barretos que ela é mais musical, tem a que é mais tradicional, tem aquele reduto que é mais para homens, que reza o terço. Eu acho isso muito interessante, porque aí é que eu falo muito aqui no programa, a gente vem falando muito, cada ser humano é único. 8 bilhões de ser humano único. O mesmo remédio para o Eduardo é diferente no meu organismo. O mesmo palavra para o Eduardo vai ser diferente na minha mente. E eu acho que faltava essa concepção. E hoje eu estou vendo que tudo está mudando. Está compreendendo, está entendendo. Sim. Mas o Papa Francisco costuma repetir uma palavra para os padres, para nós bispos, padres, ele fala proximidade. Nós precisamos estar próximo das pessoas, precisamos estar lá onde as pessoas estão. Eu digo a vocês que isso não é fácil, porque a Igreja Católica, eu não sei como é que é no centro, mas ela tem uma estrutura muito pesada, que consome muito do nosso tempo. Sabe? Você tem que manter uma paróquia, você tem que manter uma diocese, você tem vários encargos, compromissos, e isso não aparece. E às vezes os padres ficam muito envolvidos nisso. E por que não a igreja não falar isso? Não trazer mais para a base, tipo... porque é um Estado, né? É um Estado, a gente sabe que Sim. é um Estado grande, pesado. Um Leviatã, vamos assim dizer, ele é lento, porque a estrutura é grande. É grande e pesada. Então Francisco hoje está dizendo, olha, mais importante do que a estrutura são as pessoas. Então a gente não pode esquecer que nós não vivemos para uma estrutura, nós vivemos para as pessoas, não é? E isso exige proximidade. Aqui na cidade de Barretos, nós temos, eu digo assim, paróquia para todos os gostos. Não é? Nós temos paróquias para quem quer uma igreja católica tradicional, convencional. Nós temos paróquia que tem uma presença social. Nós temos paróquia com uma ação mais carismática, mais emocional. Nós temos paróquia para todo mundo. Né? Então, isso não fere a nossa unidade, porque às vezes a gente imagina a unidade como uniformidade. Eu digo assim, católico não é uniformidade, católico é diversidade. Né? Isso está na essência do católico. Então nós temos que abrir espaço para que todos possam se expressar. Eu entendo o seguinte, na realidade, o termo religião significa religar-se a Deus. Quando nós trabalhamos com alguém que está com algum problema, alguma necessidade, aquilo que nós menos temos que fazer é violentar a pessoa com a nossa fé. Tá? E lá nós encaminhamos para quem? Se a pessoa é católica, nós vamos encaminhar para lá. Nosso objetivo não é prosélitos, mas o nosso objetivo é a transformação da pessoa. Se ela se sentir bem em tal lugar e lá ela conseguir fazer aquilo que é bom,
para ela e para a sociedade, melhor. Temos que trabalhar em conjunto com isso, tá? Então, quando a pessoa está num desespero, pensando num suicídio, que tem aumentado muito hoje, tá? Ele ataca de qualquer religião, tá? Então eu não posso agredir a pessoa com a minha filosofia de reencarnação, de não sei o que. Eu tenho que simplesmente atendê-la na sua necessidade e buscar aquilo que é melhor para ela, tá? O Papa Francisco, logo no primeiro ou no segundo ano de mandato dele, ele falou das 15 doenças da igreja. Ele falou muito isso que o senhor está falando, tá? A da proximidade, a doença do martalismo, a doença do lucro fácil, tá? Tudo aquilo que era mundano, ele atacou nessas 15 doenças. Nesse documento, foi o documento Alegria do Evangelho, ele fala justamente disso. Ele fala do mundanismo espiritual, que nós, com vestes religiosas, na verdade, nós encobrimos uma mentalidade mundana, não é? Que é proselitista, que é narcisista, que é extremamente egoísta, né? Interesseira. Então ele diz, olha, embaixo da roupagem religiosa, nós temos dentro, muitas vezes encobrimos um mundanismo muito forte. Eu recebi um vídeo hoje de uma amiga minha, que ela falou, olha, um vídeo que está circulando, que é um pastor, uma pastora, ele enchendo um balão. Eu não sei se eu te mandei, Igor. Ele enchendo um balão, e ele falou, olha, meu pulmão é bom, o pulmão da minha pastora é boa, eu estou enchendo o balão e estou vendendo o balão para você ter o nosso ar a R$500. Aí eu fui ver os comentários, né? Porque a hora que você olha, eu falo, não acredito, né? Eu fui ver os comentários, algumas pessoas acreditando, mas outras falando assim, é o fim do mundo mesmo. Entendeu? É complicado. Eu tenho uma filosofia dentro diz que não existe um estelionatário, sempre são dois. Estelionatário é sempre um par. Alguém que quer tomar de alguém e alguém que quer ter algum lucro com aquilo e acaba perdendo. Tá? Então, são dois estelionatários, geralmente. O Eduardo tocou num assunto agora que eu acho que merece bastante reflexão, porque é o suicídio, no qual a imprensa pouco fala porque tem medo de falar, mas eu acredito que deveria ser mais falado, mais debatido. Para aqueles que tiveram um ano difícil, para aqueles que estão com pensamentos ruins, aqueles que estão pensando em suicídio, que estão pensando em tirar a vida, qual é a mensagem que você tem para essas pessoas? Bom, primeiro a fé, a esperança, tá? Agora, o que leva a tantas pessoas hoje tentarem suicídio? Em 1999, setembro de 1999, teve uma pesquisa feita nos Estados Unidos, que o título da pesquisa é assim, pergunte ao chefe. Quem é o chefe? Deus. Então, a base da pesquisa seria o seguinte, se você pudesse estar frente a frente com Deus, o que você perguntaria para ele? E a resposta é fantástica. 34% perguntaria qual o sentido da vida. 19% perguntaria, existe vida depois da morte? Vamos parar aqui. Vamos parar nesses dois. A outra é porque sofremos, se existem vida em outros mundos. Mas nesses dois. 53% das pessoas não sabem o que estão fazendo aqui e nem para onde vão. Não tem sentido. O que eu vou fazer? Pensa bem. Não sabe qual é o sentido da vida e não sabe o que vai acontecer depois que ela vai morrer. Então, qual o objetivo que ela tem de continuar a viver? Então, o nosso papel, enquanto religião, é despertar nas pessoas a existência de uma vida eterna, de um Deus bom, de um Deus que nos acolhe, que vai dar uma nova oportunidade para todos aqueles que cometeram seus erros. Então é nesse sentido, é despertar esse sentido da vida para as pessoas. Tá? Eu acabei de assistir o filme agora, O Mistério da Libélula, nós assistimos novamente essa semana, tá? Em que chega uma moça lá suicida, falou, eu quero me matar. Tá? E aí o médico que tinha perdido, o Joey, que tinha perdido a sua esposa, ele foi extremamente grosso, né? Ele não atende a moça que estava lá no hospital, dizendo o seguinte, manda ela para tal lugar, eu estou preocupado em cuidar de quem quer viver. Não, nós temos que cuidar de todo mundo. Jesus veio não para os sãos,
Eu não vim para os sãos, eu vim para aqueles que necessitam, que são doentes daqui. Não doentes do corpo, mas doentes da alma. Então, nosso objetivo para você modificar é você tentar despertar nas pessoas o sentido da vida. Eu também concordo com o Eduardo. Eu penso que muitas pessoas hoje são levadas a tentar cometer o suicídio porque acabaram perdendo o sentido da vida. E aí eu sinto que a nossa responsabilidade, enquanto religiosos, ela é muito grande, né? Porque nós somos, vamos dizer assim, nós somos os guardiões do sentido, né? Nós somos aqueles que têm que transmitir sentido de vida para as pessoas. A fé, ela tem que transmitir, ela tem que dar sentido à vida das pessoas. E a fé só é capaz de alcançar o outro pelo nosso testemunho, né? Então o nosso testemunho é extremamente importante. Muitas pessoas, por que se afastam da igreja? Por que perdem a fé? Porque não encontram testemunho, né? Porque aqueles que deveriam ser testemunhas não são. Ao contrário, muitas vezes atraiçoam, né, a fé, né? Então a nossa responsabilidade é grande. Por incrível que pareça, o número de pessoas que nós atendemos que estão à beira do suicídio é um número grande. E eu não estou falando isso no Brasil, estou falando isso em Barretos, né? É um número grande de pessoas que hoje enfrentam esse drama. Há uma perda de sentido? Há. Mas há também um desgaste emocional muito grande. Hoje nós vivemos numa sociedade acelerada, uma sociedade que as pessoas são obrigadas a produzir, né? Se não produz, não tem valor, né? Uma sociedade que descarta, né? Então nós vivemos uma sociedade extremamente exigente, as pessoas são obrigadas a manter, às vezes, a ter que manter um padrão de vida, a ter que manter, obrigadas a lutar para poder sobreviver, e isso cria um estresse, e cria um desgaste muito, muito, muito perigoso, que leva as pessoas à tentação do suicídio, né? Gera uma solidão, a pessoa se sente só, né? A pessoa entra numa esfera muito solitária. Desde o ano passado, desde alguns anos, com a pandemia, nós temos no Brasil casos de padres que cometem suicídio, né? Acho que já chega a 19, 20 padres em 2, 3 anos que cometeram suicídio, né? E padres padres que às vezes a gente imagina, o padre não podia cometer o suicídio. Não, mas há um desgaste tão grande, uma cobrança tão grande, uma exigência tão grande, que acaba criando na pessoa uma solidão insuperável. Ela não vê saída, ela não sabe em quem que ela pode confiar. Então é todo um sistema que leva a pessoa, um processo que leva a pessoa ao cúmulo do suicídio. Dom, eu venho de uma família católica, minha avó é Nossa Senhora de Fátima, devota. Meu avô, que Deus o tenha, era 2 amigos que ele tinha, o Padre Gai e depois o Padre André. Então os ensinamentos que o meu avô passou para minha mãe, para meus tios, era baseado no que o Padre Gai falava. O Padre Gai chegava e falava assim: olha, se o seu menino cair, você levanta daí. Sua filha cair, você vai, abraça e acolhe. Então meu avô, eu vi meu avô respeitar poucas pessoas. No momento que eu tive o discernimento de viver com ele, um dos que eles respeitavam era o Padre Gai. Era uma coisa fora de base. E o Padre Gai era cliente da barbearia do meu avô, ficava ali direto. Eles eram amigos, assim, era uma cumplicidade muito bonita que os dois tinham. E eu passei uma dificuldade em 2021 e 2022 que eu não esperava, né, eu de passar por aquilo que eu passei. E teve 2 pessoas que me acolheu naquele momento. Um foi o Padre Ronaldo, né, que eu tinha um contato bom com ele, tenho um bom contato com ele. Falei: padre, me orientou e tal. E eu achei uma mulher na internet e ela falou assim: olha,
vamos fazer um tipo de um, ela faz um levantamento da sua vida, tal, e ela faz um direcionamento. E nesse direcionamento eu estava afastado da igreja católica. E ela pegou, ela falou, Rafael, você está procurando a igreja? Eu falei, olha, eu não estou, faz um bom tempo que eu não estou, isso, aquilo. Ela falou, não, dentro de todas as doutrinas eu recomendo, tal, e aí acendeu a luz em mim, né? E aí depois eu tive uma boa conversa com o Padre Túlio também, e eu comecei a ler a Bíblia. Ler a Bíblia e voltei a frequentar assiduamente a missa. E aí eu fui naquela, com missa que encaixa com o meu perfil, porque eu era ali da base do Rosário. E aquela muito musical não é o meu perfil, é que eu sou mais aquela mais tradicional, enfim. E outra pessoa que me passa a palavra de um jeito muito... ele está em moda hoje em dia, que é o David Leonardo. Que ele fez aí na festa do peão, teve um dia específico na segunda-feira para ele, que foi evangélicos, não evangélicos, católicos, espíritas, enfim, foi todo mundo, que ele pega um trecho da Bíblia e consegue passar de uma forma mais natural, de uma forma mais tranquila, de uma forma mais leve. Quer dizer, ele consegue comunicar melhor com a nossa geração, sabe? E tem uma sonoplastia por trás, enfim. E aí o senhor falou uma coisa que é verdade, a fé. Por quê? Porque eu me encontrei, o Igor sabe, algumas pessoas próximas a mim, eu sempre busquei muita lógica. Por que o Eduardo tem essa caneta? Por que eu estou aqui? Eu sempre comecei a buscar a lógica no sentido da vida. Teve um momento que eu não encontrei mais essa lógica. Por que aconteceu isso comigo? Por que aconteceu aquilo? Quer dizer, Deus sabe por quê. Mas eu não estava encontrando a lógica porque eu estava passando por aquilo. E aí você entra num funil. Você entra num funil, o espiral, se você não tem alguém para te pegar no braço, ou para alguém que vai te ouvir, alguém que vai te direcionar, você entra na solidão. E quando você entra na solidão, é muito perigoso. Porque a solidão é diferente da solitude. Tem algumas pessoas, eu consigo viver numa solitude. Legal. Mas se você viver numa solidão por um tempo maior do que você deve, você vai para outros lados. Você começa a fazer coisas que você não se reconhece. Eu cheguei e em ter momentos de eu olhar no espelho, eu não me reconheci. Eu falava, quem que é você? Que eu estava totalmente desamparado e totalmente perdido. E eu passei por isso. E não foi fácil, porque eu tive um término de um casamento, eu tive algumas derrotas que eu não esperava na minha vida. Então, assim, teve amigos que eu achavam que eram amigos que na hora que você está lá no fundo do poço, nem vento bate nas suas costas. E aí, se você não tem um amparo religioso, um amparo de fé, um amparo familiar, que eu tive muito isso pela minha avó, minha mãe, meu pai, meu irmão, enfim, você entra num funil que é perigoso. E aí você entende porque tem o suicídio. Com certeza. E você tem que entender que a solidão, o Dom Milton falou tão bem, tá? Ela não é ausência de pessoas. Tá? Você pode. Eu fiz atendimento no CVV, eu estava fazendo plantão no dia que o Brasil foi campeão da Copa do Mundo. E uma pessoa me ligou e eu escutava o barulho da festa num local onde estava cheio de pessoas e era em solidão. Olha só. Tá? Então são coisas diferentes, né? Você estar sozinho e você estar em solidão, né? Sim. A solidão é você estar morando sozinho e querer fugir de casa. Tá? Não suportar nem você, né? Tá? Tem uma frase do Sartre que ele fala assim: se você não está bem quando está sozinho, é porque você está em má companhia. Então você tem que se rever. Tá? A primeira coisa é o amor a si mesmo. É isso mesmo. Quem não se ama não ama o próximo. Segundo é o amor ao próximo. Amor a Deus, nem precisa. Se você se amar e amar o próximo, você já está amando a Deus. Porque o amor a Deus se expressa pelo amor ao próximo. Né? Então a pessoa tem que buscar esse momento. A solidão é difícil, é necessário você dar um tempo e ficar sozinho para reflexão. Isso é saudável. Agora, você manter um estado de solidão, mesmo quando você está acompanhado, é difícil demais. Quando eu estava em Bebedouro, eu fui pároco em Bebedouro, fui vigário, pároco em Bebedouro, trabalhei lá em Bebedouro, e tinha um muro bem no centro da cidade, estava escrito assim: solidão. Não é quando ninguém o procura, mas é quando você não tem a quem procurar.
né? Então, olha a sabedoria disso. Porque a pessoa, quando chega ao extremo do suicídio, ela não tem quem procurar. Ela se convence de que ninguém é capaz de entender a dor dela. Não é verdade? Sim. Ninguém é capaz de avaliar o sofrimento dela. Então, a solidão se torna isso. A pessoa fica extremamente presa, né? E ela quer dar um fim ao sofrimento dela. E o fim que ela encontra é o suicídio. E interessante é que você não pode nem falar de Deus nesse momento. Não. Porque se você falar assim, Deus é bom. Se Deus fosse bom, eu não estava sofrendo. Eu não estava na situação. Você tem que fazer o reequilíbrio para depois de você fazer o atendimento fraterno. Mas na verdade, não se trata de quem procurar. Você tem que se encontrar. Se encontrar. Você será capaz de encontrar os outros quando você se encontrar a si mesmo. Então, ajudar a pessoa a sair desse círculo, desse processo. Ela se encontrar. E a fé, nesse ponto, é muito importante. Eu sempre parto desse princípio. Por que a pessoa entra na depressão? Bom, existem diversos fatores, há diversas situações que levam à depressão. Mas é o sentimento de impotência. É quando ela se encontra diante de uma realidade que ela não é capaz de superar. Então, isso leva a pessoa à depressão. Então, o que a fé permite? A fé permite a pessoa a compreender que ela é capaz de vencer aquela situação. Porque ela não está só. Não é? A gente experimenta isso, mas a gente muitas vezes fica difícil verbalizar, né? Mas quantas situações difíceis que a gente enfrenta, que a gente pensa que não vai ter uma solução e de repente as coisas tomam um rumo, tomam um rumo que a gente jamais imaginava que poderia tomar aquele rumo. Para quem crê, para nós que cremos, isso é ação de Deus, isso é atração de Deus. Então é estar aberto à ação de Deus, que muitas vezes, no momento da maior fragilidade, né, São Paulo diz, quando eu me sinto fraco é que eu sou forte. Por que ele se sente forte na fraqueza? Porque ele não se apoia nele, ele se apoia em Deus. Eu sei em quem eu coloco a minha confiança. Né? Tem uma passagem de Jesus, né, que eu acho que reflete muito bem o que o senhor falou, quando ele nos diz assim, se você for ao templo orar, tiver alguma coisa contra o teu irmão, vai, deixa a sua oferenda, reconcilia-te com o teu irmão e volta, tá? Então, a sabedoria de Jesus é tamanha que ele fala, reconcilia-te, ou seja, primeiro você se reconcilia com você mesmo, porque se você não estiver reconciliado com você, você não se reconcilia com o seu. Como ele fala, amar-te como amar aos outros, né? Amar a si mesmo, aos outros como a si mesmo. Como a si mesmo. Tá? A si mesmo. Exatamente, é o primeiro princípio. Né? Igor? Nós estamos caminhando aí já para o início de 2023, né? Daqui pouco menos de 15 dias estaremos já no ano novo. E todo mundo tem um costume de desejar Feliz Natal, Feliz Ano Novo, muita prosperidade, né? A pergunta é possível desejar um ano de prosperidade tendo velhos costumes? É complicado, né? É muito complicado, porque a pessoa vamos pegar um exemplo muito prático agora no dia 31 de dezembro. As pessoas pegam um copo de bebida alcoólica e falam saúde. Como é que você pode estar desejando saúde se você está se envenenando? Embriagado, né? Às vezes. Então, o grande problema nosso, tá, no final do ano, é que nós queremos fazer um acerto de contas de tudo o que nós temos de errado durante o ano lá. Tá? E tem uma pergunta nossa no Livro dos Espíritos que fala o seguinte, poderia o homem, pelos seus esforços, acabar com seus vícios, suas más tendências, más inclinações? E ele nos responde que sim, com fracos esforços. Tá? E numa das perguntas, como é que nós fazemos? Ele remete lá ao conhece-te a ti mesmo. E Santo Agostinho, numa mensagem espiritual, vem nos falar que quando ele estava aqui encarnado, todas as noites, antes de deitar, ele fazia uma reflexão daquilo que ele fez durante o dia
e no outro dia ele buscava reparar tudo que fez errado. Isso não é novo em Santo Agostinho, porque São Bento tem, tá dentro das suas regras, que ele, antes do sol se pôr, ele fazia uma análise do dia dele. E aí ele tinha condição. Então vamos supor que essa noite você pega e vai fazer vai se deitar, então você vai ver assim, olha, hoje eu encontrei o bispo e não o cumprimentei direito. Amanhã eu vou lá me pedir desculpa. Eu devia ter ajudado e não ajudei. Então você fica fácil. Agora você chega em 31 de dezembro, você vai falar assim, vamos ver o que eu fiz dia. O que eu fiz dia 13 de agosto do ano? O que eu fiz dia 25 de maio? O que eu fiz? Então você não tem como. Tá? Para você eliminar as suas imperfeições, os seus defeitos, corrigir aquilo de errado, você tem que trabalhar pontualmente em cada item e em gotas homeopáticas, senão você não consegue. Então a recomendação de Santo Agostinho é que todos os dias você faça uma análise de como foi seu dia. Corrija o que fez de errado, o que você poderia ter feito de bem a mais e não fez, tá? E é a mesma recomendação de São Bento. E na ordem de São Bento tem uma recomendação também, que se eu não me engano se é 34 ou 37, que fala: é proibido resmungar. Bem objetivo. Bem objetivo. É viver a vida com alegria, tá? Tudo tá bom, tá? Eu, quando acordo de manhã e tenho dor, eu agradeço a Deus. É porque eu tô vivo ainda, tá? Você tá vivo. Então, nós temos que... O Divaldo nos fala que você tem que agradecer tudo de bom que te acontece, tá? Você tem que agradecer tudo aquilo de mal que poderia ter te acontecido e os seus amigos espirituais, seu anjo da guarda, não deixou que acontecesse. E aí chegou uma senhora para o Divaldo, eu rezo também por tudo de ruim que me acontece, porque se me aconteceu, é porque Deus permitiu, é porque eu tenho que aprender alguma coisa com isso. Tá? Tudo é então, não são promessas de último dia de ano que vão mudar a nossa vida, são atitudes pontuais a cada dia que nós tomamos. Eu concordo com o Eduardo. Bem dentro, ele fala aquilo que é bem dentro também da doutrina católica, né? Ele fala do exame de consciência, né? Seja à noite, seja durante o dia, a gente, por exemplo, por volta do meio-dia, antes de fazer parar um minutinho para examinar a própria vida, o que valeu a pena, o que não valeu, como é que foi a minha manhã, o que posso melhorar agora à tarde, aquela coisa. E aí no final do dia, avaliar o dia, essa coisa toda. Eu penso que as coisas não acontecem no passe de mágica, né? Não tem uma fada madrinha que vai dizer, olha, 2023... teus problemas financeiros estão resolvidos, a tua relação com a tua família vai ficar tudo em paz, aquela inimizade vai acabar. Não tem isso. Não tem as coisas exigem as coisas exigem mudanças, né, da gente, né? E se tem uma coisa, Eduardo, eu vejo isso na igreja, uma coisa que é difícil é mudar. Como é difícil a gente mudar a mentalidade das pessoas, mudar os hábitos, os costumes que as pessoas têm. Os hábitos ficam tão enraizados, não é verdade? Quando é para mudar os outros, nós temos uma fórmula, né? Pois é, para mudar os outros a gente é fácil. Mas para mudar a si mesmo é muito difícil. Mas eu penso que as coisas não caem do céu. Exige esforço. Depois ele usou um termo aqui, eu acho que o Eduardo usou um termo muito apropriado, aprendizado. Eu acho que parar ao final, no último dia do ano, a gente tem que parar e dizer o que eu aprendi nesse ano. Né? O que pode ser diferente no ano que vem. Né? Então a gente tem que fazer esse balanço do final do ano. O que valeu a pena? O que foi em vão? O que de fato deu resultado na minha vida? Olha, eu fiz isso, aquilo, eu me esforcei, deu resultado. Né? O que eu posso melhorar no novo ano? As coisas melhoram assim. Né? Então eu acho que não tem um passe de mágica, não é o brindar dos copos, né? Os votos que nós desejamos é que vão fazer com que o ano seja melhor. É a nossa decisão, né? De olhar para a vida e aprender com a vida.
Se até agora eu fiz errado, tantas coisas erradas, agora, a partir de agora, eu posso começar a acertar, né? A não fazer tanto, né? Outro dia eu ouvi uma expressão, um padre dizia, eu falei que ele dizia assim que é difícil se converter, é difícil mudar, mas a gente pode melhorar. Então talvez uma mudança radical vai levar tempo, mas a gente pode melhorar nisso, melhorar naquilo, e isso que eu acho que é o segredo da felicidade. A gente é feliz quando a gente é capaz de melhorar, né, em coisas pequenas. A gente às vezes imagina que tem que melhorar. Não, eu quero melhorar em coisas pequenas, em certos hábitos que eu posso, né? Às vezes a gente cria o hábito de responder ser grosseiro, né? Não, eu vou procurar agora de procurar nas minhas respostas não ser tão maçante, procurar nas minhas respostas ser mais humano, mais educado, mais sereno. Então, propósitos que a gente vai mudando a vida. A gente está assim caminhando para os minutos finais do programa. Eu quero fazer uma pergunta primeiro para o Dom Milton. Dom Milton, o que é a vida? Um aprendizado. A vida é a chance que nós temos para aprender. Um aprendizado em que a gente é chamado a aprender a amar, né? São João, na sua carta, diz que quem não ama não conhece a Deus. É o amor que de fato é amando que de fato a gente vive intensamente. Aproveitando depois, o que o Dom ensinou para o Milton e o que o Milton ensinou para o Dom? O Dom ensinou para o Milton que toda decisão tem consequências. Então hoje, às vezes, a gente vai ficando com o passar dos anos, né, Eduardo? A gente vai percebendo muito isso. A gente, quando é mais novo, a gente não percebe. A gente faz as coisas no ímpeto. Às vezes a gente faz as coisas sem pensar muito nas consequências. E quando se trata, às vezes, de uma responsabilidade, por exemplo, que outras vidas dependem de você começa a ficar mais cauteloso. Então o Dom ensina para o Milton que a gente tem que ter um pouquinho mais de cautela, que a gente, às vezes, numa decisão, vale a pena esperar. Diante de certa realidade, vale a pena dar uma outra chance. A gente não pode ser tão perfeccionista, sabe? Isso o Dom ensina para o Milton. E o Milton ensina para o Dom que o Dom não pode esquecer que ele é gente, que ele não tem só virtudes, ele tem falhas também, ele tem dificuldades, ele tem que lutar nisso, ele tem que lutar com aquilo, por isso ele tem que ser compreensivo, né, com os outros. Então acho que essa foi a troca do Dom e do Milton, né? O Dom ensina que a gente tem que ser um pouco mais cauteloso e o Milton ensina para o Dom que o fato de ser Dom não deixa de ser o Milton, que o Milton tem que ser bem e por isso ele tem que ser muito compreensivo. Olha, eu vou falar, eu vou encerrar esse ano com o programa, nós temos ainda mais 2 para encerrar, mas super feliz com essa humildade que o senhor falou no microfone. Eu achei isso muito humano. Bom, parabéns. Obrigado. Parabéns. Eduardo, o que é a vida? Bom, a vida, você vai ter definição para cada um, né? O poeta vai definir de uma forma, o biólogo vai definir de uma forma, cada um tem sua definição. De outra. O materialista vai definir que a vida é uma doença sexualmente transmissível com 100% de mortalidade. Certo? Então você nasce a partir de uma relação sexual e você vai ter um destino que é a morte. Mas nós, como religiosos, nós entendemos que a vida está muito além da simples matéria, tá? Então a vida é eterna, nós somos imortais, não eternos, que eternos somente Deus, que não foi criado e tem eternidade. Então a vida, nós estamos, tá, temporariamente ocupando um corpo físico que nós adquirimos no nascimento e que vamos deixá-lo durante a morte, mas vamos ter uma sequência. Então nós temos que trabalhar muito aquilo que nós
fazemos aqui, o que nós somos aqui, para que nós cheguemos lá do outro lado em condições de merecer os dons de Deus, né? Nós temos que perceber que Paulo nos fala, tá? Ele nos fala da dificuldade de você trabalhar da carne, quando ele fala assim: o bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu quero, este sim eu faço. Ele está dizendo que eu, como espírito, eu desejo fazer o bem porque é melhor para mim, porque eu vou ter uma consequência melhor depois, mas enquanto encarnados, a carne, o espírito que nós temos na carne é tão forte que nós ainda temos, muitos de nós, o prazer de agir em desconformidade com as leis de Deus, tá? E quando ele fala o mal que eu não quero, eu faço, porque ele sabe que para o espírito, qualquer mal que você fizer vai ter as suas consequências na vida futura, tá? Mas eu aqui ainda, é gostoso falar mal da vida dos outros, é gostoso fazer um monte de coisa errada, fofoca. Então o nosso objetivo é nós entendermos que a vida é a sequência, que a nossa existência aqui, ela é 60, 50, 80, 100 anos. Isso não é nada perante a eternidade, nada. E que nós temos que pensar como espíritos, não como seres humanos apenas. E como espíritos, nós nos reuniremos todos no seio de Deus, mais cedo ou mais tarde. Eduardo, para finalizar, que eu sei que nós estamos... o Eduardo é 100% ou o Eduardo é falho? Claro que é falho. Nossa Senhora! Eu vou quase te digo que é 100% falho, né? Não, nós temos muitas imperfeições. Mas a grande beleza, nós temos uma frase na doutrina espírita, que nós podemos levar isso para o cristianismo, tá? Reconhece-se o verdadeiro cristão pela sua transformação moral e pelos esforços que ele faz para corrigir as suas más tendências e más inclinações. Isso significa que ser espírita, no nosso conceito, é eu estar hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. A natureza não dá saltos. Tudo se encadeia do átomo ao arcanjo. Tá? Então a natureza não dá saltos. Então nós temos uma progressão. E nós nunca podemos parar. Se você parar, você já é ultrapassado. Tá? Então, nesse intervalo, nós fazemos muitas coisas erradas, fazemos muitas coisas que não queríamos, mas nós entendemos que, assim como o amar é a si mesmo, o perdão é perdoar primeiro a você. Se você não se perdoar, você não perdoa o outro. Mas o perdão, ele tem que ser baseado numa mudança de atitude para que você não cometa o mesmo erro. Tá? Então, a partir do momento que eu fiz uma coisa errada, tá? e me perdoo, se eu cometer novamente, eu não melhorei nada, eu não progredi nada. Tá? Então, o Eduardo ainda tem muitas falhas. Aos poucos, nós vamos eliminando. Oramos muito por isso, ao ponto de ter noite que eu não tenho coragem de orar porque eu estou com vergonha do que eu fiz. Às vezes a gente comete atitudes que a gente fica com vergonha de conversar com Deus, tá? Mas a Deus entende, porque Ele sabe da nossa inferioridade ainda. Bem, nós estamos caminhando para encerrar o nosso programa. Gostaria de agradecer a sua presença, Igor, agradecer a você, DJ Júlio César, sempre operando o nosso som aqui, e vou passar a palavra para 1 minuto para cada um deixar uma mensagem, tanto agora no final de 2022, mas principalmente para 2023. A gente já falou no contexto várias coisas aí. Eu acho que foi salutar trazer 2 personalidades aqui espirituais para a gente falar para os nossos ouvintes aqui da Rádio Jornal 88.7 FM. Então, Eduardo, 1 minuto, uma mensagem objetiva para quem está nos ouvindo para 2023. Bom, nós estamos no mês de dezembro. Neste ano, em virtude da comemoração do aniversário de Jesus, porque na realidade ele não nasceu nessa data, né? Mas é a data simbólica que nós comemoramos. O ambiente espiritual da Terra se transforma, é melhor, é mais ameno, é mais fraterno, é mais saudável. Que nós possamos aproveitar este momento para nos envolvermos também. Que nós possamos entender, tá, que é um só rebanho e um só pastor.
e que todos somos iguais. Essas diferenças que nós temos em virtude do radicalismo político não poderia existir entre cristãos, tá? Onde nós deveríamos aceitar a cada pessoa. Isso então, dava um programa bom. Dá um programa muito falar bom. Isso agora. Então nós temos que, a nossa recomendação é que aproveitemos este momento para as nossas reflexões, para as nossas transformações, para o nosso exame de consciência. Ele não dá para ser pleno porque nós não vamos lembrar de tudo, mas que em 2022 nós 2023 nós tenhamos, coloque as suas metas no papel. Eu fiz um ano na nossa entidade religiosa, em janeiro, eu pedi para cada um colocar as metas deles. Eu coloquei família, trabalho, espiritualidade, todas as metas a pessoa colocar. E eu guardei aquilo, e depois em dezembro, cada um pegou o seu, sem quebra de sigilo. Então as pessoas perceberam que, tá, metas, você estabelece metas não tão altas que sejam inexequíveis, não tão baixas que sejam fáceis, mas você tem que estabelecer parâmetros. Então você quer, eu vou melhorar o meu vocabulário, eu vou ler tantos livros, um por mês, eu vou começar a frequentar uma religião, então eu vou fazer uma vez por semana, tal. Você estabelecer metas pontuais que você possa mensalmente, já que a gente não consegue fazer diariamente a nossa reflexão, pelo menos mensalmente a gente fazer um balanço daquilo que nós planejamos. Legal. Dom? Então, nesse minuto eu queria fazer um apelo. Na noite de Natal, os primeiros que foram ao encontro de Jesus foram os pastores. Os pastores que estavam ali ao arredor da gruta de Belém foram visitados pelos anjos que anunciaram o nascimento do Salvador, e eles entoavam um canto onde se dizia: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Então, que o Natal seja para nós um tempo de nós renovarmos o nosso compromisso com a paz. A glória de Deus é ver a paz entre os teus filhos. Que nós não nos deixemos vencer pelo ódio, pelo desejo de vingança, não nos deixemos dividir, mas que as nossas diferenças, ao contrário, nos unam, que nós sejamos capazes de perceber o bem que também há no outro, a bondade que há no outro, que nós possamos, que 2023 nós possamos nos empenhar por um tempo de paz. Hoje nós vivemos num mundo marcado pela guerra. Nós estamos assistindo hoje o conflito Rússia e Ucrânia. Há 10 anos, a guerra na Síria já matou milhares de pessoas. Há guerras em diversas partes do mundo. O nosso mundo é um mundo marcado por guerras e que necessita de paz. Que nós façamos o compromisso de não nos deixar vencer pelo ódio, mas que possamos construir uma cultura de paz, onde haja respeito, convivência, reciprocidade, onde haja um compromisso de acolher o outro como ele é e amar a Deus amando o próximo. É isso aí, pessoal. Estamos encerrando mais essa edição do Café com Prosa. O Júlio já está dando risadinha porque a gente passou 12 minutos do tempo. Enfim, eu sei que só a Abdala não vai ficar bravo conosco. Pessoal, até um próximo programa aqui pela Rádio Jornal 88.7 FM. Tchau! Inscreva-se em nosso canal e até a próxima! Jornal FM. Esta é a Jornal FM, ZYE 314, canal 204, 88,7 MHz. Uma emissora do Grupo Jornal de Barretos Comunicações.